cultura do cancelamento. Você deve estar por dentro do que vem ganhando força nas redes sociais e mais recentemente no BBB. Cancelar o outro parece que virou uma prática comum, ao invés da alteridade e do diálogo. Cadê a democracia nas nossas ações, meu povo? Fala, pessoal! Tudo em ordem? Não tem problema. Eu sou Leila Bass e juntos a gente vai reorganizar uns pensamentos aqui. Já vai deixando aqui o seu joinha se o assunto desse vídeo te interessou, se inscreve no canal pra gente aumentar essa comunidade de troca e ativa o sininho. Só assim você não vai ter chance de perder nenhum assunto que a gente vai papear toda quarta-feira por aqui. Bora lá? Desde o final de janeiro, a 11ª edição do Big Brother Brasil vem se mostrando uma das mais polêmicas da história do BBB, que já é conhecido por ser quase que naturalmente polêmico, né, pelo próprio viés competitivo do programa, mas que realmente vem conseguindo se superar desta vez. E não num sentido positivo. Mesmo quem não costuma acompanhar o reality show, provavelmente já escutou falar do cancelamento que ocorreu no programa. O que colocou esse assunto em evidência foi o fato das pessoas estarem assistindo aos efeitos do cancelamento e aos malefícios que causam no cancelado. Quando não necessariamente o cancelado tem uma má índole. Ele muitas vezes é só uma pessoa mal informada e orientada mesmo. Mas o que é o cancelamento? É um conjunto de atos para excluir uma pessoa da sociedade, ou pelo menos para diminuir o seu poder e a sua influência sobre as demais pessoas. Na maioria das vezes, isso se aplica com muitas pessoas deixando de seguir o alvo do cancelamento nas redes sociais e também fazendo posts, comentários e críticas para desmerecer sua postura e a sua índole diante do fato polêmico que motivou essa mobilização em massa. Uma pessoa ser cancelada significa que ela fez ou disse algo errado, que não é tolerado no mundo de hoje, em que muitas pessoas vêm passando por um processo de desconstrução social, do pensamento em massa. E quando isso acontece em rede nacional, toma uma força ainda maior. E não é uma prática limitada à internet ou às celebridades atuais. Figuras históricas como Cristóvão Colombo, antes referido como o descobridor das Américas, teve recentemente as suas estátuas apedrejadas e decapitadas por serem consideradas hoje em dia como símbolo do racismo e da escravidão de povos negros e indígenas. Assim como Monteiro Lobato e Machado de Assis, escritores clássicos da nossa literatura, também foram alvos de julgamento e de sugestões de cancelamento aos seus livros, por óticas e linguajares racistas em suas obras, o que provavelmente é verdade, já que eles são fruto de uma sociedade que, na época, esse tipo de atitude tinha pouca ou praticamente nenhuma reflexão a respeito. Eles estão pagando o pato, literalmente, pelo comportamento que provavelmente na época eles nem sabiam que eram condenáveis e nem estão mais aqui para se defender. Ao invés de cancelar essas obras, não seria mais didático até utilizar elas como referências históricas de um comportamento que não é mais adequado? O problema nesse tipo de postura extrema, mais uma vez, está na generalização do ato, em tornar isso uma prática cada vez mais constante e que venha a tomar lugar, inclusive, do diálogo e do debate de opiniões diferentes. Quando alguém faz algo que eu discordo, me pareceria realmente muito mais fácil e tentadora a ideia de ir lá e dar um sumiço nela, desligá-la de vez. Puf! Vocês lembram do filme Clique, onde aquele ator, o Adam Sandler, ele, sei lá, consegue um controle remoto que podia pausar, avançar, voltar no tempo, escolher só os momentos da vida que não tinham conflitos pra ele. Realmente muito tentador, né? Não vai passar esse vídeo pro final não, hein? Aguenta aí. O cancelamento é um linchamento em massa. Alguns conceitos e posturas precisam sim ser cancelados, como por exemplo o racismo. Mas o racista, talvez não. Eu explico. Porque o racista pode ser uma pessoa que ainda tem a salvação. E um diálogo apontando os seus erros e mostrando que aquele pensamento, aquele comportamento é prejudicial, talvez funcione e ele aprenda. Mude o modo de pensar
e não cometa mais esse erro. Mas a gente tem que dar o benefício da dúvida, tem que dar uma segunda chance antes de tomar uma atitude extrema. A gente tá aqui, todos nós, em processo de aprendizagem e reconstrução constantes. Cada um vai ter um tempo de assimilação das coisas mesmo. Como a minha avó, a sua avó, que são de gerações diferentes, por exemplo. E no fundo, todos nós somos racistas em desconstrução, porque a gente é fruto ainda de uma sociedade que é, sim, racista, machista, fascista e homofóbica, infelizmente. Sendo assim, cancelar sem conhecer a trajetória de vida da pessoa, de cada pessoa, é cruel, é injusto. O que fez aquela pessoa pensar e agir daquele jeito? Será que ela não é mais uma cria nossa, da nossa sociedade, que a gente cria e alimenta todos os dias? Essas atitudes coordenadas, esse efeito manada, onde não se verificam os fatos e todos os lados envolvidos e apenas se segue a boiada do que dizem que é o politicamente correto, é extremamente perigoso. É preciso um padrão mínimo de dignidade e respeito a cada ser humano. O cancelamento já é uma espécie de condenação. É o fim, não a possibilidade de um recomeço. É como a pena de morte. Fecha o ciclo para sempre. E a gente pode citar aqui diversos nomes da atualidade que foram cancelados por suas atitudes. Vocês lembram do Romero Brito, o Felipe Neto, outros participantes de edições anteriores do BBB. Alguns deles, inclusive, chegaram a repensar os seus atos e se recolocaram de maneira diferente, seja por quais motivos forem. Ao mesmo tempo, pessoas que fazem uso do poder e da sua posição para influenciar negativamente outras pessoas, que disseminam inverdades, que colocam em risco a integridade de um grupo ou de um indivíduo, elas têm sim que ter essa influência questionada e quem sabe até cancelada mesmo, né? A responsabilidade de cada um pelos seus atos, ela continua, mesmo via internet. Tudo isso é cíclico e a gente colhe os frutos da sociedade que a gente planta e cultiva. Mais uma vez, eu sou cíclica em diversos sentidos. Como mulher, como ser humano, como cidadã. E eu me considero uma pessoa que eu não tenho uma opinião formada. Ao invés disso, eu costumo dizer, e eu me orgulho disso, que a minha opinião está sempre em formação. Eu vou direcionando o meu olhar sempre segundo o que para mim faz mais sentido, de acordo com o momento em que eu estou inserida. Se isso não prejudica ninguém, é claro. Por isso que eu não posso condenar uma pessoa logo no seu primeiro erro. Como eu sou suscetível a isso, a errar, ela também é. E eu, na minha posição, devo tentar mostrar que a atitude dela é equivocada. Assim, eu dou a chance da pessoa evoluir. Se eu agredir essa pessoa, eu vou dar mais motivo para ela continuar pensando e agindo do jeito errado. Eu vou criar mais muros do que pontes. A reflexão que fica aqui então é: será que a gente perdeu essa capacidade de dialogar, de escutar uma opinião diferente da nossa? Ou mais que isso, de exercitar a nossa alteridade. Você sabe o que é isso? É a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. É importante que a gente consiga conviver e se comunicar bem também com pessoas diferentes. Sem esquecer que da possibilidade de errar, ninguém está isento ou imune. E aí, gostou do vídeo? Então deixa aqui o seu comentário sobre o que você pensa sobre isso também. Não esquece do joinha, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Beijo e até o próximo vídeo. Fui!